Estamos de volta com o TCE Notícia e para você que chegou agora, o tema de hoje é o desperdício de verbas públicas envolvendo a compra de merenda escolar. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro tem feito uma espécie de pente fino no fornecimento da merenda em todos os 91 municípios do estado. Estão aqui no estúdio Carlos Roberto Leal, titular da Secretaria-Geral de Controle Externo do TCE, e José Mota da Silva Filho, assessor da SGE. Bom, Carlos Roberto, eu vou falar com o senhor agora. Quais são todos os pontos em que o presidente do TCE determinou que fossem investigados nas auditorias dos gastos relacionados ao fornecimento de merenda escolar? Ok. Uma boa maneira da gente entender isso é pensar a merenda como um ciclo, né? Um ciclo que por vezes dura 6 meses ou que dura até 1 ano. Esse ciclo começa com uma atividade do nutricionista responsável que todo município tem que ter. E esse nutricionista elabora um cardápio para esse período, pode ser de 6 meses ou de 1 ano. A partir dessa especificação desse cardápio são feitas as aquisições, que na grande maioria das vezes é a compra do alimento. Em eventuais casos, a prefeitura contrata também a equipe profissional que vai preparar o alimento. Depois disso, esse alimento é distribuído para as crianças com a frequência desejada. E antes disso, antes da distribuição, antes mesmo do preparo, ainda existe uma estocagem desse alimento. Então, todas essas fases estão sendo auditadas por nós. Desde o preparo, desde a montagem do cardápio, depois a estocagem dos alimentos. Então, existem condições, porque guardar alimento requer condições específicas, né? Depois, a condição de preparo, com o uso de talheres adequados, com a rotina de higiene adequada. E, por fim, o fornecimento desses alimentos para as crianças. No que diz respeito a... Existem alguns pontos muito sensíveis, né? Em especial, eu diria, a capacidade que o município ou o contratante tem que ter de afirmar que aquilo que ele está recebendo corresponde ao que ele adquiriu, em quantidade e em qualidade. Então, é muito comum que no cardápio esteja prevista uma carne de primeira, um patinho, um alcatra, algo do tipo. E se esse alimento não vier entregue em determinada condição, visualmente, é muito difícil atestar que aquilo corresponde a um tipo de carne e não de outro tipo. Uma outra questão mais simples de verificação é o próprio peso, a quantidade. Em 2012, quando nós fizemos essa primeira auditoria já abordando o tema merendas, a gente passou a exigir que as escolas tivessem, se fosse a escola que fosse atestar o recebimento, que ela minimamente tivesse uma balança. Porque como ela poderia receber quilos de carne, quilos de arroz, o arroz ainda vem embalado, mas esses alimentos que não vêm embalados, às vezes legumes e verduras, né? Como é que ela vai testar a quantidade se ela não tiver o equipamento para isso? Então, e é um equipamento de custo baixo. A gente está falando, às vezes, de um equipamento que pode custar entre 50 e 100 reais e milhares de reais que são pagos com carne, frango e peixe repetidamente, né? Uhum. Enquanto muitos municípios contratam empresas fornecedoras de merenda, outros optam por comprar os alimentos para que as refeições sejam feitas pelas cozinheiras das escolas. Bom, qual das duas modalidades tem apresentado menos problemas em relação ao desperdício do dinheiro público? Então, Marcela, de fato existem 2 tipos de aquisição do alimento escolar. Como você disse, o município pode preparar o próprio alimento ou ele pode contratar as empresas para fornecer a refeição pronta. No caso, a gente está procurando identificar exatamente se uma ou outra modalidade apresenta mais ou menos problemas. Mas o que a gente está percebendo de antemão é que, no caso do fornecimento da merenda por parte de empresa terceirizada, a gente precisa realizar um controle maior, porque há indícios de que, quando o fornecimento da merenda vem de uma empresa terceirizada e não preparada no próprio município, você precisa realizar um controle maior, porque a entrega se dá, às vezes, a cobrança se faz numa quantidade acima do que foi fornecido. Quando você prepara o alimento com o seu próprio quadro de pessoal, não existe aquela intenção de se produzir além do necessário. Enquanto quando a cobrança se dá por fatura, né, você recebe uma nota fiscal de entrega de uma quantidade X de refeições prontas na escola, aí você tem que fazer aquela comparação que a gente chama a comparação da quantidade de alunos existentes na escola com a quantidade de alimentos servidos e com a quantidade de alimentos constantes da nota de pagamento
que é feita do município à empresa. E essa comparação está sendo feita e o que a gente tem percebido é o seguinte, no fornecimento de merenda por parte do próprio município, com o quadro de merendeiros, não há indício de desperdício. O desperdício acontece quando ele adquire os gêneros alimentícios e a conferência não se dá com base naquele controle que o Léo mencionou. Porque o município adquire o alimento para preparar com as próprias merendeiras. Mas, quando esse alimento chega nos armazéns das escolas e dos municípios, os recebedores desses produtos têm que estar preparados para saber se o que está sendo entregue é o que o município comprou. Mas, ainda assim, é um desperdício muito menor do que o que a gente espera detectar quando a merenda está sendo terceirizada. Porque eu tenho uma escola com 60 alunos e os 60 alunos estão consumindo 100 pratos de refeição pronta e o setor de pagamento da prefeitura está pagando 150 refeições prontas. Então, ou seja, comparando a quantidade de alunos existente com a quantidade de alunos constante da nota de pagamento, a gente espera detectar aí uma quantidade de desvio ainda maior, o que, respondendo à tua pergunta, no caso de merenda fornecida por empresa terceirizada, a possibilidade de desvio é bem maior do que quando ela é produzida pelo próprio quadro da prefeitura. Agora, uma curiosidade minha mesmo, né? E também existe a questão da qualidade do alimento. Ele sendo preparado na escola é melhor, é mais saudável ou não tem nada a ver? E nos dois casos ela é preparada na escola. Né? O que acontece é que quando você, não sei se é a questão do zelo, né? mas o quadro do município, isso é uma discussão muito ideológica. Né? Você, se está preparando o teu alimento com o teu próprio quadro de pessoal, se ele é melhor ou pior do que produzido pela empresa terceirizada, a gente não sabe. Mas nas cidades pequenas do Rio, muitas das vezes o funcionário ele só muda de folha de pagamento. Então, ele é funcionário da prefeitura ou é funcionário da empresa. Ele acaba trabalhando para ele próprio. Então, acredito que no quesito qualidade, a origem do alimento, se é da empresa ou é do quadro, não espero encontrar problemas, não. Acho que isso seria até um susto para nós. Não faria diferença, né? Falando com o Carlos Leal, ainda nessa questão da qualidade, né? A auditoria, ela também verifica a qualidade da comida oferecida e também as condições em que os alimentos são armazenados? Sim. A questão da armazenagem eu diria que ela é mais simples de verificação, né? Existem normas sobre estocagem de alimentos e isso faz parte do roteiro que o Mota mencionou no começo, que as equipes de auditorias são obrigadas a observar e eles trazem, então, respostas que nós chamamos de achados de auditoria, quando essa condição de armazenamento difere da condição, na prática, difere da condição que a norma prevê. Já com relação à qualidade do alimento, existem alguns aspectos, algumas dimensões para a gente falar de qualidade. Um mais imediato, que é a aprovação pelo aluno daquele alimento. Então, os municípios são obrigados a criar testes de qualidade, em que existem indicações visuais e os alunos indicam se são satisfeitos ou não. Para que isso tenha uma aplicação prática e um aproveitamento positivo por parte da prefeitura, isso tem que ser feito dentro de uma certa frequência e uma política de controle para que não exista manipulação do resultado, né? Uma outra questão, uma outra dimensão da qualidade, diz respeito aí sim já à especificação do alimento. Se a carne é de primeira ou se a carne é de segunda, se o óleo comprado é extra virgem ou se não é, se o macarrão é com ovos ou de sêmola. Isso diferencia no preço, mas também diferencia na questão da qualidade. Existe a intenção de que a gente avalie a responsabilidade pelo cardápio, pela capacidade nutricional daquele alimento, é do nutricionista responsável e isso ele costuma observar. Agora, por vezes, isso escapa na medida em que o alimento entregue não corresponde àquele que foi especificado pelo nutricionista e esses pontos são verificados pelas nossas auditorias, sim. Essa questão da merenda escolar na escola é muito importante, né? O ideal é que os alunos voltem aí a ter uma alimentação toda adequada e essa é a intenção dessa auditoria do Tribunal de Contas do Estado. A gente espera detectar não só o desvio da verba, a possibilidade de formação de cartéis, tudo isso que foi dito aqui, mas o principal mesmo é chegar a um alimento com a qualidade esperada pelo nutricionista, que é o profissional que responde pela qualidade não só, mas também pela parte nutricional,
e fazer com que tudo isso aconteça com o menor gasto possível. Porque, né? É importante também, eu acho, a gente destacar que desde 2012 que o tribunal vem adotando como rotina anual a verificação da política de merenda escolar. O que é importante também fazer um chamamento, porque a sociedade, de uma maneira geral, os alunos, os pais de alunos, os professores, eles guardam muita responsabilidade com questão à qualidade da merenda e a integridade do processo de aquisição de merenda. Porque são eles que estão no convívio diário. Então é importante que o professor tenha conhecimento do cardápio, que ele possa acompanhar, é importante que a família possa acompanhar, é importante que o aluno possa acompanhar, porque por mais que o tribunal tenha investindo em capacitação, em um controle mais contínuo, um controle mais próximo, para garantir justamente que os profissionais estejam habilitados, capacitados a atuar corretamente. E com isso a gente espera que só sobre a fraude. Né? E sobrando só a fraude, a gente precisa de colaboradores para detectar a fraude. E esses colaboradores principais são os agentes que atuam nas escolas. Bom, gente, muito obrigada. Parabéns ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pelo trabalho. Obrigado. E voltem sempre aqui no TCE Notícia. O TCE Notícia de hoje fica por aqui e para assistir novamente este programa, basta acessar www.tvalerj.tv. Muito obrigada pela sua companhia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.